Por volta ali dos anos 90 e início dos anos 2000, o mundo da animação estava em plena expansão. Um estúdio ali chamado Klasky Csupo, eu não vou saber falar o nome, ele tinha uma boa parte ali da audiência da televisão, uma obra chamada Rugrats, um desenho. Bom, mas em 2003 ele teve uma aposta ousada chamada Rugrats Go Wild. Vou falar em inglês para ficar mais fácil, até porque em português é bem grande. Mas antes vamos conhecer rapidamente a história desse estúdio. Bom, foi fundado por Arlene Klasky e Gabor Csupo. O estúdio de animação ele teve um destaque por uma estética mais única, uma criatividade diferente daquela época, um pouco mais diferente, né, daquela época, e os traços mais diferentes. Bom, e o seu maior sucesso foi o Rugrats. Depois disso veio outras expansões da franquia, como por exemplo, Rugrats o filme de 1998 e teve uma sequência ali em 2000 com Rugrats em Paris. Bom, esses filmes arrecadaram junto mais de 200 milhões. Bom, mas vamos lá, a ideia por trás de Rugrats Go Wild. Bom, com duas franquias em mãos que eles tinham, que era o Rugrats e essa aí chamada The Wild Thornberrys, a Nickelodeon Movies decidiu lançar um crossover ambicioso em 2003, que é o tema desse vídeo, o Rugrats Go Wild. E assim uniu os dois mundos, essas duas franquias. Bom, a aposta desse filme era trazer os personagens dos Rugrats para uma aventura na selva com os Thornberrys, e assim terem uma mistura de comédia, ação e aventura. Bom, mas apesar dessas duas séries já serem, naquela época, serem populares, esse crossover, conhecido como Rugrats Go Wild, como eu já disse, ele arrecadou apenas 55 milhões no mundo em todo. Bom, um número modesto, né, um número legal, porém levava em consideração que os antecessores passaram de 100 milhões de dólares. E outra coisa que esse filme, ele teve críticas mistas e negativas. Inclusive, né, tem um detalhe que a aprovação do público ficou bem baixa. E teve muitos comentários também que o humor era mais confuso, a história era pouco ali original e inspirada e aquele crossover parecia forçado. Embora essa indústria de animação, né, ela não tenha por si falido apenas com isso, Rugrats Go Wild, ele marcou um declínio da parceria entre o estúdio e a Nickelodeon. Bom, ao decorrer disso tudo, a Nickelodeon também, com o passar do tempo, começou a apostar em novos criadores e estilos visuais, como por exemplo, né, tem o Avatar, a Lenda de Aang ali de 2005 e Danny Phantom. E os projetos dessa empresa de animação, a Klasky Csupo, foram sendo deixados de lado. Até que em 2006, a Nickelodeon realmente encerrou o contrato de produção com o estúdio. E assim essa empresa, né, a Klasky Csupo, ela permaneceu por longos anos sem grandes produção, tornando-se uma sombra do que já foi. Bom, Rugrats Go Wild, ele é um exemplo de quando a junção de duas marcas não resulta automaticamente em sucesso, o apelo. Bom, além disso, o projeto mostrou como decisões comerciais acima de uma boa história do filme pode prejudicar uma obra. Bom, o estúdio tentou capitalizar em cima de franquias que já estavam desgastadas, porém o resultado foi um dos seus projetos menos lucrativos, a parte de filme. Bom, hoje essa empresa, né, a Klasky Csupo, ela é lembrada com carinho por seus grandes clássicos daquela época ali, e Rugrats até ganhou, por exemplo, né, um reboot ali em 2021. Mas o Rugrats Go Wild continua sendo um marco de alerta sobre o perigo das franquias infladas e a falta de inovação e também de decisões mal calculadas. Esse projeto, que em vez de revitalizar ou levar para o sucesso esses dois universos amados daquela época, acabou quase enterrando ambos. Bom, então esse foi o vídeo sobre essa empresa que até agora eu não sei falar o nome, e como Rugrats Go Wild, entre aspas, quase levaram ele ali pro buraco. Porém, esse filme aí com certeza foi um dos fatores ali que, com o passar do tempo, em 2006, né, a Nickelodeon ali decidiu cancelar. Foi um dos supostos motivos de ter cancelado o contrato. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo, valeu!